Olá, estamos começando mais um estudo bíblico da série Matetés e neste estudo queremos avançar o nosso entendimento da nossa caminhada aqui neste mundo. E para que a gente possa se entender melhor, vou compartilhar aqui a minha tela com você, né, para que a gente possa andar um pouco mais. Então, o caminho, a porta e o alvo, né? Já vimos a porta, já vimos o alvo, agora estamos vendo o caminho, né? Qual o caminho que nós devemos fazer, né? O termo caminho se concentra na velha e na nova maneira de viver, a maneira como nós vivemos, como nós fazemos as coisas no nosso dia a dia para poder alcançar a meta, né? E entrar no reino de Deus. Esta é a ideia, este é o propósito deste caminho. Vamos fazer uma oração, falar com o nosso Pai. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos por mais um dia que o Senhor acrescenta nas nossas vidas. Te bendizemos o teu santo nome e pedimos que o Senhor fale conosco, Senhor, nesse estudo bíblico de Matetés, que o Senhor ministre aos nossos corações, nos corações daqueles que vão ver esse vídeo, que vão ouvir. Repreende toda palavra contrária ao poder da tua palavra, abra o nosso entendimento para que possamos compreender as tuas coisas, Pai. Em nome de Jesus, é a oração que fazemos. Amém. Vamos avançar um pouco mais. A velha e a nova maneira de viver. É sempre essa conotação que queremos entender. A velha maneira, andávamos de uma forma, num caminho, e fazendo as coisas de uma determinada forma. A nova maneira implica em andar de uma nova maneira. Então, continuando a estruturar o nosso pensamento, o nosso entendimento a respeito disso, né, com referências bíblicas para formar uma nova maneira de viver em Cristo, tendo a nossa própria vida como exemplo. Assim, então, temos, né, exemplos bíblicos para nos apoiar se isto está correto ou não. Se somos do caminho, se eu e você somos do caminho, então devemos andar conforme o caminho que Cristo andou. Cristo veio viver no nosso meio para ensinar o caminho que devemos andar. Então, é nesse aspecto, nesse sentido, que você e eu precisamos aprender, extrair da Bíblia aquilo que se faz necessário para que a gente possa andar nesse caminho. Assim, então, o texto de Romanos 6, 12 e 13, né, com o primeiro versículo diz: portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam os seus desejos. Normalmente, o pecado que habita dentro das pessoas, que conduz, que faz com que as pessoas andem no caminho errado. Então, nós não podemos permitir, né, que o pecado nos domine, né, fazendo com que a gente obedeça aos desejos. Quando, por exemplo, aparece um desejo na sua mente, na sua cabeça, aqueles desejos que você tinha no passado e que às vezes continua tendo esse desejo, então a ideia é que o pecado acaba fazendo com que o nosso corpo aceite esse tipo de coisa e a gente então obedece os nossos desejos e assim então vamos pecar. Nesse sentido, né, não apresentando os nossos corpos ao pecado. Eu não posso apresentar. Então, tem algo que é muito interessante, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, né, para fugir da aparência do mal. Fugir. Então, a mesma recomendação serve para você, serve para mim hoje aqui. Né? Quando a gente vê algo, alguma coisa que pode nos levar para um caminho, fuja disso, e isso nós estamos agindo como está, e como eu escrevi aqui, não apresentando os nossos corpos ao pecado.
Então, eu não estou fazendo isso. Seguindo um pouco mais adiante, né, o outro versículo de Romanos aí nos diz: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado. O que seria isso, né? Como instrumentos de injustiça. Né? O que seria isso? Isso é você permitir que os seus desejos falem mais alto e você queira saciar esses desejos. Então, é um pouco para se pensar a respeito disso. Né? Antes, ofereçam-se a ideia de oferecer o corpo, né, a Deus, como quem voltou da morte para a vida e ofereço os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Então, algo que eu e você precisamos fazer, né? Apresentando-nos a Deus para o seu serviço. Quando nós começamos a servir a Deus, nós nos ocupamos do serviço dele e desfocamos a questão dos desejos, dos pecados que estão dentro da nossa mente, que faz a gente recordar de coisas que não queremos, e, enfim, coisas que já vivemos há muitos anos, essas coisas, então, elas precisam ser ofuscadas. E a maneira de fazer isso é a maneira de se envolver com a obra do Senhor, de uma maneira que o Senhor vai preenchendo você como um todo, para você se livrar dessas tentações que o pecado coloca na sua vida, coloca na minha vida, né? E assim por diante. Né? Colossenses 3,5 diz assim: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Então, aqui temos algumas coisas, né, que precisamos lidar com isso, nessa questão de temos que. As coisas acontecem no caminho. É no caminho que Deus vai trabalhando na nossa vida e vai mudando tudo aquilo que não deve ser mais feito. Então, aqui, o que pertence à nossa natureza terrena, por exemplo, imoralidade sexual. O sexo no casamento é abençoado por Deus. Mas imoralidade sexual é tudo aquilo que corre por fora, é tudo aquilo que anda por fora, é tudo aquilo que, às vezes, na mente das pessoas, elas começam a pensar, a imaginar coisas. Por isso é que Cristo disse, quando estava aqui no nosso meio, quando você pensa, já pecou. Porque no pensamento você já foi adiante e mesmo sem ter consumado o ato, você já fez o que não devia. Então, Cristo fala isso. Então, todas essas coisas com relação à imoralidade sexual, que é tudo aquilo que rola fora do casamento abençoado por Deus. Impureza são as pessoas que são sujas, não suja da sujeira de um trabalho, de você transpirar, de você, às vezes, se sujar com lama, com graxa ou com qualquer outra coisa. Não é essa sujeira que eu estou falando. Eu estou falando da sujeira do coração sujo. O coração sujo por causa do pecado, o coração, essa impureza, né? A pessoa que gosta de praticar essas coisas que não vêm do Senhor. Paixão, né? Eu tenho que fazer morrer isso, né? Porque a paixão é diferente do amor. A paixão é um fogo que é incontrolável entre as pessoas e elas sentem paixão uma pela outra e acabam fazendo coisas que não devia e normalmente vai terminar mal. É muito diferente do amor. O amor é algo que cresce a cada dia, é como se tivesse uma árvore que ela vai crescendo aos poucos todos os dias. Isso é o amor, é diferente da paixão. E aí você pode entender desejos maus, quando você ou qualquer pessoa deseja que aconteça alguma coisa com alguém porque aquela pessoa fez algo contra ela, entende o que eu estou dizendo? Então, desejar isso, ganância por dinheiro, que é a idolatria. Na idolatria, isso tudo está ali.
né? Eu tenho que fazer morrer, né? Fazendo morrer pelo Espírito as obras da carne. Essas são obras da carne, elas precisam ser mortas, a gente precisa fazer isso morrer. E é o Espírito Santo de Deus que faz isso na nossa vida. Então eu preciso buscar uma intimidade com o Espírito para que isso possa acontecer. Assim, né, em Efésios 4, 22 a 24, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Eu tenho que deixar para trás as coisas que eu fazia antes de me converter. Eu tenho que deixar isso de lado, que se corrompe por desejos enganosos. Eu tenho que deixar isso, eu tenho que me afastar disso, porque se eu ficar preso a isso, eu vou comprometer a minha vida e vou acabar pecando. Então veja que, né, revestivos com o novo homem. Esse novo homem que é criado por Cristo na nossa vida, né? E esse novo homem tem novas maneiras de andar, de viver, de se relacionar, e precisamos aprender, né? Esse novo homem, ele precisa disso. No versículo 23 diz lá, a serem renovados no modo de pensar. Precisamos mudar a nossa maneira de pensar, de como pensávamos antigamente, e revestir-se, né, do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Criado para ser semelhante a Deus em justiça. Então temos que andar em justiça, ser justo. Justo significa ser pessoas equilibradas, não tendenciosas, nem para um lado, nem para outro, mas a justiça é uma pessoa equilibrada em todos os seus atos, né? E em santidade, provenientes da verdade, viver a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Quando eu vivo a palavra de Deus no meu dia a dia, a minha vida é diferente. Então, eu estou, né, sendo renovado. Eu estou me revestindo desse novo homem, né? Devemos viver em Cristo. É isso que devemos fazer. Viver em Cristo. E esse viver em Cristo, isso significa viver de acordo com o novo homem criado em Deus, né? Por Deus e em nós, por meio de Jesus Cristo. Devemos viver com isso, como eu estou dentro de Cristo e o Pai, quando me olha, ele vê a Cristo. Então, logo, a minha maneira de viver tem que ser semelhante à que Cristo viveu aqui. Um pouco mais adiante, né, temos o texto de 2 Coríntios 5,17, que diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas passaram e eis que surgiram coisas novas. Então, é uma maneira de renovação, a minha vida e a sua vida. Não é que vão acontecer coisas que esse homem, esse corpo morre e nasce e é criado um outro corpo. Não, é a nossa mente, a nossa cabeça que passa por todo esse processo, né, deixando para trás aquelas coisas antigas e vivendo as coisas novas dessa nova criação que Cristo cria dentro da minha mente e dentro da minha cabeça. É isso que eu preciso entender. Temos uma vida nova quando nos unimos a Cristo. Temos essa vida nova quando nós nos unimos a Cristo. Uma nova vida. Quer dizer, uma nova forma de viver, um novo caminho a ser percorrido, né? Essa nova vida é gerada por Deus em nós. É Deus que faz isso, que coloca os valores, que coloca essa direção para nós. Uma nova criação, porque eu já não penso mais como eu pensava. Eu já não faço mais as coisas como eu fazia. Faço diferente, né? Eu sou um novo homem, ou você que é uma nova mulher, um novo homem, também dessa forma. Então, é como se tudo fosse feito novamente, mas o nosso corpo, ele é o mesmo. Então, nós
temos que lidar com isso, porque a nossa natureza humana, essa nossa natureza carnal, às vezes grita alto, querendo que seja satisfeita por desejos que ela emite, né, para o nosso cérebro, e nós temos que aprender que estamos em Cristo, e isso tem que ser morto, isso tem que ser deixado de lado, tem que ser vencido. Se você não consegue alguns desejos, algumas coisas que passam pela sua mente, ora, peça ao Pai, Ele vai te ajudar. Peça ao Pai. Se você reconhece que não pode, que não consegue, porque essa é a nossa parte que temos que fazer. Mas às vezes eu não consigo. Então eu chego ao Pai e falo: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, porque eu não consigo vencer isso. E você vai ganhar uma força substancial do Espírito Santo na sua vida, que vai ajudar você a vencer esse problema. Então, pense nesse sentido, nesses pensamentos que aparecem, que surgem na nossa mente, na nossa cabeça, porque somos uma nova criação, um novo homem, e temos uma nova vida que foi gerada em Cristo. Essa nova vida, ela vai viver em conflito com um antigo homem. E eu estou lembrando aqui de um versículo que Paulo fala assim, ele diz que aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo, e aquilo que eu devo fazer, eu acabo não fazendo. Então, quer dizer, esse conflito que vai existir dentro da gente, ele é constante, e quem nos ajuda a vencer esse conflito é a pessoa do Espírito Santo, que tem aí dentro de você, como tem aqui dentro da minha vida, é ele que nos ajuda nisso. Um dos versículos que eu mais admiro, que eu mais gosto, e a gente pode dizer, numa linguagem mais jovem, que eu curto muito, é esse versículo de Gálatas 2:20. Paulo escreve assim: fui crucificado com Cristo. Fui crucificado com Cristo. Na crucificação dele, eu fui crucificado com ele. Assim, já não sou eu quem vive, não é mais aquela natureza humana que eu tinha quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive. Cristo está vivo onde? Em mim. A vida que agora vivo no corpo, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé. Vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Maravilhoso. O novo homem é a vida de Cristo em nós. Quando Cristo começa a viver dentro de você, meu irmão, minha irmã, então você pode dizer que o novo homem começou a habitar a sua vida. E aí vai existir conflito com o homem anterior, que é o velho homem, a velha maneira de viver, que precisa ser vencida, né? E temos a pessoa de Cristo através do Espírito Santo que nos ajuda a vencer isso. Muito bem, seguindo adiante, né, temos aí uma operação espiritual que acontece na minha vida ou na sua vida, ou em qualquer um que tenha Cristo no coração. É uma operação espiritual que vai lidando com a gente e vai mudando a gente, cada um de nós, de dentro para fora. A mudança é essa. Seguindo um pouco mais adiante, viver no novo homem é viver segundo o Espírito e não segundo a carne. Viver nesse novo homem, né, dentro desse novo homem, dentro desses novos parâmetros de vida, é viver segundo o Espírito. Então, eu sou aquele que se relaciona com o Espírito Santo de Deus e que tem uma relação íntima, muito íntima com Jesus. E não é isso segundo a carne. É deixar que Cristo viva em nós. Deixa Cristo viver em sua vida. Deixa Cristo viver em sua vida. Eu vou dizer a mim mesmo, eu deixo Cristo viver em minha vida. Cristo viva em mim. Cristo viva na vida deles.
e você fale isso para que isso possa criar uma relação de entendimento, e pela repetição você acaba vivendo isso. Na Gálatas 5, 22 e 23, fala do fruto. É um fruto só do Espírito Santo, não são vários frutos. É um fruto que tem várias maneiras, né? E esse fruto é muito interessante. É o amor, a alegria, a paz, a paciência, né? A amabilidade, a bondade, a fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei, né? E isso é muito claro. Os frutos dessa nova vida, aqui é no plural, os frutos vão acontecer na sua vida. As consequências do fruto do Espírito vai promover na sua vida os frutos que são gerados, né? Pelo fruto do Espírito, vão ser gerados vários frutos na sua vida e qualidades e coisas que você vai passar a viver. Então, aquele que é singular, que é na presença do Espírito Santo, que ele vai proporcionar todas essas coisas, então você pode entender que esses frutos vão ser gerados na sua vida. Você vai ter qualidades que você não tinha antes e que agora você tem. Então, é assim que as coisas caminham, né? O novo homem é submisso, humilde, manso, santo, paciente, misericordioso, amoroso, cheio de gozo, paz e bondade. Você tem esses frutos todos aqui, você tem cada uma dessas coisas, você tem tudo isso. O novo homem é submisso. Começa por aí. Você se submete a Cristo, se submete a Deus, se submete ao seu pastor, você se submete. Então começa por aí. O novo homem, ele tem que ser submisso. Ele tem que ser submisso. Ele tem que se submeter. Né? E aí, então, as coisas que vão aparecer nele. A humildade, a mansidão, ser santo, andar em santidade, paciente, ser misericordioso com as pessoas, amoroso, cheio de gozo, de paz e de bondade com as pessoas. É firme e forte em resistir ao pecado. Todas essas coisas que o novo homem passa a viver vai ajudá-lo a resistir ao pecado. Meu irmão. Nós acabamos criando coisas que nos ajudam, né, a repelir aquilo que antes gostávamos. Entende o que eu estou dizendo? Uma pessoa que bebia, por exemplo, bebia. Ela foi revestida desse novo homem e ela se tornou uma pessoa submissa e passou a viver com tudo isso. E aí passou a ser firme e forte e passou a resistir à bebida. E agora ela tem nojo da bebida, não bebe mais. Não foi tratamento, foi uma obra espiritual. Foi uma operação espiritual que aconteceu na minha vida e que pode acontecer na sua e de qualquer pessoa. Em frente, né? O que temos mais para ver? Colossenses 3, 12 a 15, são vários versículos aqui e vamos trabalhar um pouquinho cada um. Portanto, como povo escolhido, você foi escolhido por Deus. Pense nisso. Você foi escolhido por Deus, né? Para ser santo e amado. Revistam-se, né, de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, né, como o povo escolhido de Deus. Agora, a pergunta é essa, isto é, a nossa vida foi regenerada, ou seja, foi gerada pela segunda vez. É uma nova criatura. Eu sou uma nova pessoa, porque as coisas que eu fazia eu não faço mais. Não quer dizer o seguinte, porque eu era uma pessoa que tinha cabelo branco, agora eu fui regenerado, meu cabelo voltou a ser preto novamente. Não, nada disso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de valores, de condutas dentro de você.
que você tem dentro de você, como você vive. Então, nós somos regenerados, é nesse sentido. E aí, qual deve ser o comportamento de um santo e amado de Deus? Se nós somos santos e amados de Deus, como deve ser o comportamento? Como é que Deus vai olhar para você e vai olhar para mim? Como? Né? Como é que deve ser esse comportamento? Como é que eu devo ser na minha casa? Como eu devo ser no meu trabalho? Como eu devo ser na escola? Como eu devo ser na igreja? Então, pense em todas essas coisas e isso vai trazer muita orientação para você. Como é que você pode se comportar, né, sendo um santo e amado de Deus? De que maneira você pode se comportar? De que maneira? Como isso deve ser? Em frente, um pouquinho mais, temos ali o versículo 13. Diz aí: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Temos que perdoar como o Senhor nos perdoou. E aí veja lá, o que quer dizer suportar uns aos outros? O que quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, meu irmão, não é suporte, não é suportar no sentido de aguentar a chatice das pessoas, aguentar como elas são. Não é isso, não é suportar nesse sentido, é suportar no sentido de suporte, de coluna, de você vai dizer, né, uns aos outros, nessa ideia de perdoem as queixas, você vai dizer para o seu irmão: deixa eu te ajudar, deixa eu orar com você, deixa eu fazer isso, eu quero fazer. E isso é suportar a carga do outro. É nesse sentido que funciona aqui. Então, que você possa entender isso e compreender isso muito bem, né? E também, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Como é o amor na sua vida? Você ama? Não estou falando do relacionamento marital, marido e mulher. Eu estou falando da palavra amor, daquela pessoa que ama o seu próximo e que ama a sua esposa e que a esposa ama o seu marido. Mas eu não estou falando do amor com a característica de relacionamento sexual. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando amor, de amar, de você querer o bem-estar da pessoa, de você querer que ela esteja bem, de você, em detrimento de você mesmo, você faz as coisas para que aquela pessoa possa estar bem. É nesse sentido aqui que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Temos que viver em paz. Por isso é que nós cumprimentamos as pessoas, a paz do Senhor. Então, somos chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e para viver em paz um com os outros. E sejam agradecidos, é claro. Sejam agradecidos, mas eu preciso aprender a viver em paz. Então, um só corpo, quando eu penso assim, um só corpo, é a igreja, meus irmãos, com vários membros e cada membro se encaixando assim como as minhas mãos aqui, como você está vendo, e cada um é necessário. Cada um é necessário para que haja esse viver em paz. Então é isso. É isso que quer dizer um corpo, um só corpo. A igreja, ela tem vários membros, todos diferentes, mas todos necessários. E todos devem viver de maneira harmoniosa em amor e viver em paz. Isso é a igreja. É o que ele está dizendo para nós aqui nesses versículos. Tá? E temos que refletir sobre tudo isso e principalmente agora, né? Eu quero de novo ser aquela pessoa chata que fica te lembrando disso, mas eu quero colocar aqui que você medite por alguns minutos sobre esse estudo bíblico Matetés que fizemos hoje. Já é o de número 35, meu irmão.
que você possa meditar alguns minutos sobre tudo isso, sobre o que foi falado, sobre os versículos bíblicos, reveja tudo isso, faça essa reflexão com a família reunida, principalmente você, pai, que deve ser o sacerdote do lar, deve chamar a família para estar reunida e ver, rever quantas vezes forem necessárias e falar o que você entendeu um para o outro. Deus precisa trabalhar na sua vida. E a maneira de você fazer isso na sua casa é assim. O pai é o sacerdote do lar. Chame a sua esposa, os seus filhos e toda a sua família, quem quer que seja, para ficar ao redor da mesa, de uma mesa, e onde vocês possam conversar, ver, rever e estudar sobre esse assunto. Né? Compartilhe uns com os outros o que você entendeu. Fala o que você entendeu e compartilha. Olha, eu entendi assim, e aí o outro pode ter entendido diferente. Então, nessa discussão é que a gente acaba crescendo no entendimento e na compreensão. Experimente fazer isso, vai ser muito interessante esse exercício na sua casa. Muito bem, vamos orar mais uma vez, vamos falar com o nosso Pai, pedir a graça dele sobre as nossas vidas e que ele possa nos ajudar em todos os sentidos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa hora eu quero agradecer pela vida de cada um que está assistindo, que está vendo esse vídeo, Pai, que o Senhor possa tratar do coração de cada um, visitar cada um nesse momento e tocar nessas vidas de maneira que possa haver transformação, que eles sejam revestidos desse novo homem que é criado segundo a sua vontade, segundo o seu poder, Pai. Abençoa cada um nessa união de estarem juntos, uns com os outros, se reunindo, Pai. Abençoa cada um para que eles possam, ó Deus, caminhar e ir adiante. Como nós estamos lidando com o caminho, como é a nossa rota, o nosso relacionamento e como devemos fazer as coisas, que o Senhor ajude a cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, é a oração que fazemos. Ainda peço que o Senhor abençoe cada um daqueles que estão vendo esse vídeo e que eles possam ser uma bênção, Senhor. Que o Senhor possa iluminar a frente de cada um deles, né? E que eles recebam do Senhor a sua proteção, Pai. Em nome de Jesus, é a oração que fazemos e te damos graça, Pai. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Seja abençoado e abençoe a outras pessoas. Amém? Que o Senhor esteja com você e te guarde.